Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar? Escute. Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, meu jovem, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. Escute, criança. Não importa quem você é, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa Com você. Ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. Faça barulho, porque Ele não desiste de você. Ele não desiste. 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 Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu e não desiste de você. Porque Ele não desiste de você. Importa com você. Ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Importa com você. Ele compreende seu caminhar, Amor tão grande assim. Ele não desiste. Não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste de você. Ele compreende seu caminhar,
desiste de você. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Retornamos então com a nossa programação manancial desta oportunidade. Fomos abençoados nesse instante anterior pela ministração do louvor, uma bela canção para a nossa edificação e alegria da nossa alma. Nós então prosseguiremos aqui falando sobre que queres que te faça? É a pergunta de Jesus, que Jesus fez para este homem, conhecido aí na Bíblia como cego Bartimeu. Que queres que eu te faça? Eu estava falando no bloco anterior sobre o momento em que este homem é informado. O texto nos fala no verso de número 47, e ouvindo que era Jesus de Nazaré. Eu narrei aqui em forma de paráfrase, né, nas minhas palavras, que aquele cego ouviu a multidão, o alvoroço da multidão, e ele questiona alguém, e alguém diz, é Jesus de Nazaré. E nós estamos aqui, ao longo do programa, analisando quais foram os caminhos que este homem percorreu para ele alcançar a vitória, para que ele fosse curado, para que ele fosse abençoado. E o primeiro caminho que nós observamos que ele trilhou, que ele percorreu para ser abençoado, foi ouvir que era Jesus de Nazaré. A importância do nosso ouvir. É tão importante a nossa audição que Deus nos dotou desta capacidade, né? Dentre os muitos sentidos que nós temos, se destaca o sentido da audição. Mas precisamos valorizar isso, dando ouvidos ao que de fato precisamos ouvir, aquilo que de fato vai nos ajudar, aquilo que de fato vai ser instrumento abençoador para as nossas vidas. Este homem ouviu falar que era Jesus, Percorrendo aqui as Escrituras Sagradas, de uma parte a outra, Deus, na sua grandiosa revelação, na sua grandiosa manifestação de amor para conosco, seres humanos, Ele, de uma parte a outra, ininterruptamente, incansavelmente, incessantemente, Ele nos chama a atenção para darmos ouvidos à sua voz, para darmos ouvidos à sua palavra, que de forma bendita, amorosa e soberana está sempre a nos convidar a ouvir a sua palavra. Por exemplo, capítulo 7, versos 27 e 28 de Mateus, ele nos diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Compará-lo-ei ao homem prudente. O homem prudente é o homem sensato, é aquela pessoa de bom senso. Capítulo de número 7 do Evangelho de Mateus, e o verso de número 24 nos diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. São muitas também as passagens das quais o Senhor Jesus está dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Também no livro de Apocalipse, o Senhor Jesus diz que é bem-aventurado aquele que lê e que ouve e pratica as palavras que estão contidas nesta profecia ou neste livro. Então, eu estou apenas aqui exemplificando com algumas passagens, mas se eu fosse me deter sobre isso,
nós iríamos apurar, não é? Realmente muitos textos mais das quais Deus nos exorta, nos chama a atenção sobre a necessidade de darmos ouvidos à sua voz, de darmos ouvidos à sua palavra que vem ao nosso encontro, que é direcionada às nossas vidas para o nosso bem, para o nosso sucesso, para a nossa vitória. Este homem, de maneira sábia, quando foi informado de que era Jesus que estava passando, ele deixou aquela palavra, aquela informação a respeito de Jesus, o eterno Senhor, entrar no seu coração. E imediatamente, ao ter estas informações, não é, ali na sua mente, no seu coração, ele reage de uma forma poderosa, de uma forma extraordinária. E aí diz o texto que ele então começou a clamar. O primeiro caminho que este homem trilhou para a sua vitória, para o seu milagre, foi ouvir falar de Jesus. É por ouvir falar de Jesus que o homem tem vitória, que o homem tem a sua bênção conquistada, a sua bênção alcançada. E porque você que está me assistindo também é alvo do grande manifestar do amor de Deus, por ouvir falar de Jesus, por ouvir a respeito de Jesus, é que nós estamos aqui, comprometidos com o eterno Deus, comprometidos com um chamado sobremodo excelente, que o Senhor um dia estabeleceu para com a minha vida, me trazendo esta consciência de que preciso levar a mensagem da palavra de Deus para que muitos, e neste muitos, você que me assiste nessa oportunidade, ouça falar a respeito do grande amor de Deus, do grande agir de Deus, através do ministério e obra de Jesus Cristo, nosso Senhor, que culmina com a sua morte, com a sua ressurreição e a sua ascensão. E conforme a Escritura nos diz, hoje está à direita de Deus e intercede por nós, não é, a nosso favor. Se você tem necessidade de alguma vitória, clame por Cristo Jesus nesta oportunidade e Ele vai agir a teu favor, trazendo a bênção que você tanto almeja. Nós vamos para mais um intervalo e na sequência continuaremos aqui com o programa.